livro de Jó apresenta algumas das perguntas mais desafiadoras enfrentadas pelas pessoas ao longo da história. Algumas delas são: quem é Deus e por que ele permite o sofrimento? Como devemos responder às provações? O que devemos fazer quando somos tratados injustamente? E ainda, o que devemos fazer por aqueles que estão sofrendo? O livro nos revela a explorar essas questões por meio de uma história trágica e alguns diálogos poéticos. Sem dúvida, o livro de Jó é uma das obras literárias mais instigantes e magníficas de todos os tempos. Portanto, no vídeo de hoje, falaremos sobre a história do patriarca Jó. Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, pois isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história começa com Jó, um homem rico e abençoado. Ele era o homem mais próspero de todas as pessoas do Oriente. Ele vivia na terra de Uz e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos. Ele também foi abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Ele era considerado por todos um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Quando seus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, ele preparava rituais de purificação para eles. De madrugada, antes mesmo de o sol nascer, ele oferecia sacrifícios ao Senhor por cada um deles, pensando talvez que seus filhos teriam pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde vens?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali." Então o Senhor disse: "Notaste meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom quanto ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado." Satanás respondeu: "Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não permites que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. Além disso, no país inteiro, ele é o homem que possui mais cabeças de gado. Mas, se tu tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito." O Senhor disse a Satanás: "Faz tudo o que quiseres com tudo o que ele tem, mas não faças nenhum mal a ele mesmo." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Em certo dia, enquanto seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, de repente, um mensageiro veio até Jó e disse: "Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Os inimigos atacaram e os levaram embora, mataram os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar." Enquanto aquele homem ainda falava, outro chegou e lhe disse: "O fogo de Deus caiu dos céus, Jó, e queimou as ovelhas, os servos. Eu sou o único que escapou para contar." Enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou e lhe disse: "Jó, que tragédia! Os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores e atacaram seus camelos, levando tudo. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para contar." E como se tudo aquilo não fosse o bastante, mais um mensageiro chegou e disse a ele que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso veio do deserto e derrubou a casa nos 4 cantos. Ela desabou sobre eles e todos agora estão mortos. "Eu sou o único que escapou para lhe contar", relatou o mensageiro a Jó. Naquele momento, Jó ficou arrasado, incapaz de acreditar. Rasgou suas roupas e cortou seu cabelo, caindo no chão em gemidos e sofrimento intenso. Seu maior medo havia se concretizado e ele expressou: "Como dói perder tudo o que conquistei até hoje."
Então pegou um pedaço de cerâmica quebrada e se arranhou todo, enquanto estava sentado entre as cinzas. Enquanto chorava, ele se prostrou diante do Senhor e declarou: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo o desespero dele, sua esposa perguntou: Você ainda mantém sua integridade? Então ela disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que sua própria esposa falou para ele. Mas ele respondeu: Você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não os problemas, nem perdendo os meus filhos e os meus bens, eu culpei a Deus pelas minhas perdas. E quando seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os seus problemas que haviam acontecido com ele, eles saíram de suas casas e se reuniram para o consolar e confortar. Os três eram mais velhos que Jó. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas vestes e jogaram poeira em suas cabeças. Seus amigos se sentaram no chão ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites seguidas. Ninguém disse uma única palavra, porque viram quão grande era o seu sofrimento. Ele estava tão desesperado que abriu sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse que o dia do seu nascimento pereça, e a noite que disse: O menino foi concebido, que esse dia se torne escuridão, que Deus acima não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Ele começou a questionar tudo, não entendia por que a vida era dada àqueles que estão na miséria e têm a alma amargurada. Para ele, que estava cercado de sofrimento, a morte seria um alívio. Seu único alimento seriam os seus suspiros e gemidos, e as suas lágrimas eram como água para o seu corpo. Ele não tinha paz nem tranquilidade, não tinha descanso, apenas agitação. Seu espírito estava quebrado, seus dias foram encurtados. A sepultura o aguardava, e aqueles que antes tinham inveja de sua prosperidade, agora zombavam de sua dor. Ele teve que suportar toda aquela humilhação dos seus amigos. Seus olhos se escureceram de tanta tristeza. Todo o seu corpo era como uma sombra. Ele disse que os seus planos foram totalmente arruinados e seus 3 amigos o consolaram. Eles queriam ajudar, explicando por que Deus permite que as pessoas sofram. Porque eles acreditavam que Jó estava sofrendo porque tinha feito algo errado. Diziam que ele deveria reconhecer seus pecados e pedir perdão ao Senhor para que ele o abençoasse outra vez. Mas Jó sabia que ele não tinha feito nada de errado. Sua vida era totalmente dedicada a Deus. E o pior de tudo foi ouvir do seu amigo Bildade que os seus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Nem seus amigos acreditavam mais em Jó. Eles estavam tão certos de que seus problemas eram sinal do julgamento de Deus que começaram a dizer coisas que o deixaram ainda pior do que ele estava. No entanto, ele continuava temendo a Deus e evitando o mal. Em certo momento, ele se cansou dos seus amigos e disse: Sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho mente. Eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Ele se tornou motivo de zombaria para os seus amigos. Embora ele tenha clamado a Deus e ele tenha o respondido, ele era motivo de zombaria, embora seja justo e irrepreensível. No entanto, ele deseja falar com o Todo-Poderoso e defender o seu caso com Deus. Ele também disse que eles estavam manchando-o com mentiras e que o melhor seria que eles ficassem em silêncio, pois ele tinha certeza de sua inocência. E era essa inocência que o traria à salvação. Afinal, alguém teria coragem de se apresentar diante de Deus sem ter a certeza de que não tinha feito nada de errado? É claro que não. Então Jó orou: Alguém pode me acusar? Se sim, ficarei calado e morrerei. Apenas concede-me essas 2 coisas, ó Deus.
E então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me amedrontar com seus terrores. Então me chame, e eu responderei. Ou deixe-me falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Ele estava pronto para enfrentar a Deus e pediu a ele para mostrar sua ofensa e seu pecado. Então Jó disse: Deus, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em correntes, você observa todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. Ele também disse ao Senhor que aquele sofrimento era demais para ele e que estava amargurado, ansioso e assustado. Mesmo sem entender por que os maus prosperavam enquanto os honestos sofriam, ele não conseguia se rebelar contra Deus. Ele disse aos seus amigos: Tão certo como Deus vive, aquele que me negou justiça, o Todo-Poderoso que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Jó não queria admitir que eles estavam certos, pois ele sabia que eles não estavam. Ele não iria negar a sua integridade e a sua fidelidade ao Senhor até o momento de sua morte. Ele sabia que era inocente e sua consciência não o reprovaria em momento algum. Ele sentia muitas dores, não apenas na alma, mas seu corpo também sofria. Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés. Como aquilo era cansativo para ele. E sabe o que era pior? Por causa de sua aparência física e todas as suas percepções, ele se tornou um excluído social. As pessoas atravessavam a rua para evitar conversar com ele, já que ele estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até os adolescentes riam de Jó, mas o que mais doía nele era a dor espiritual, pois ele se sentia afastado de Deus. Esse é o pior dos sofrimentos. Como é terrível quando acreditamos que Deus está distante e não se importa conosco. Você não tem ideia do quanto Jó orou pedindo para o Senhor falar com ele. Ele pediu 36 vezes para Deus se manifestar em seu favor, até que um dia Deus o respondeu, e ele foi duro em suas palavras. Ele disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. E Deus continuou confrontando-o, dizendo: Quem marcou os limites de suas dimensões? Vai ver se você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, quando suas portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Diante de tudo aquilo, Jó disse ao Senhor: Eu não sou digno, como posso te responder? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. E Deus continuou a repreender Jó, dizendo em meio a uma tempestade: Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, revista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e o abata. Esmague os ímpios, onde quer que estejam, enterra todos juntos no pó. Cubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Naquele momento, Jó caiu no chão e disse: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram. Por isso, desprezo a mim mesmo e me arrependo em poeira e cinzas.
Então Deus instruiu os amigos de Jó a oferecer um sacrifício e a elevar suas orações por Elifaz, Bildade e Zofar, porque Jó estava irado com eles devido à atitude que tiveram com ele. E depois que ele orou por seus amigos, o Senhor restaurou a sua sorte e deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. Todos os seus irmãos, irmãs e todos que o conheciam antes vieram e comeram com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte de sua vida mais do que a primeira. Ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Ele também tinha 7 filhos. Ele viveu mais 140 anos, viu seus filhos e os filhos de seus filhos crescerem até a 4ª geração. Depois foi para os braços do Senhor. Este foi Jó, e esta é a sua história. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e que Deus abençoe você e sua família. Eu vou ficando por aqui, mas também vou deixar outros vídeos no final que você vai gostar.